promovendo novamente um bate-papo aí sobre o mercado financeiro, sobre esse momento que a gente está vivendo aí, que é um momento ímpar, né? E a gente tem como convidado hoje aqui dois gestores, Daniel e Felipe. Boa noite, Daniel. Boa noite, Felipe. Obrigado pela presença de vocês e obrigado por aceitar o nosso convite. Vamos lá. Pessoal, eu pedi para vocês inicialmente falar um pouquinho da trajetória de vocês no mercado, para que todo mundo aí fique na mesma página que a gente aqui, que está iniciando esse bate-papo. Tá bom. Bom, sou Daniel, tenho 32 anos, formado em engenharia de produção, aqui no Rio, pela PUC. Comecei a trabalhar no início de 2010, ali no pós-crise, né, de 2008, 2009. Trabalhei na Pollux, uma gestora originária do filho do Jorge Paulo Lemann. Fiquei lá por 2 anos e meio, comecei como estagiário na área de back-office. E aí, no início de 2012, acabei me juntando no time de middle office da JGP, que é hoje uma das maiores assets independentes do Brasil. Aí, ainda no final de 2012, eu me juntei à área de equity, na análise de equity da JGP, onde eu fiquei até o final de 2016. E naquele momento eu queria ter uma experiência na economia real. Eu fui para a cultura inglesa, que tinha sido recém-adquirida por um private equity, e fiquei lá por 1 ano e meio, antes de me juntar à Brasif. A Brasif é um family office. Eu entrei na Brasif no início de 2018 na área de ativos e líquidos, que a gente chama lá dentro de private equity. Então, basicamente, faz a interface entre o top management da investida com a família. E aí, no início desse ano, eu assumi a gestão da parte da liquidez da família e estou trabalhando aí desde então com o Felipe, me ajudando diretamente. Vou deixar o Felipe se apresentar agora. Perfeito. Minha trajetória é um pouco mais curta que o Daniel. Eu tenho 26 anos. Sou formado em engenharia mecânica, também pela PUC, aqui do Rio de Janeiro. Eu comecei a trabalhar em 2016, em agosto de 2016, na área de back-office da Brasif. Então, a Brasif é o único lugar que eu trabalhei, comecei a trabalhar lá e continuo até hoje. Eu fiquei mais ou menos um ano e pouco na área de back-office. E como parte de um job rotation, eu fui para a parte de ativos e líquidos. E eu comecei a olhar, a gente tem uma usina de cana-de-açúcar, eu comecei a olhar a usina, junto com os outros analistas mais sêniores. Conforme passou o tempo, surgiu uma oportunidade de ir para o front da área de ativos líquidos. E eles me chamaram, estava prestes a me formar. Então, a oportunidade surgiu num time muito bom para mim. Eu aceitei e tô lá desde então. Isso foi em 2018, início de 2018. E eu continuo na área de ativos líquidos até hoje. Eu ainda ajudo a olhar a parte de cana-de-açúcar lá da Brasif, mas minha principal função hoje são os ativos líquidos, ações, renda fixa. Perfeito, perfeito. Para quem está nos acompanhando, Daniel e Felipe, fala um pouquinho para a gente a diferença entre um family office e uma gestora de recursos, só para a gente poder fazer esse comparativo. Tá bom, claro. Pensando primeiro no family office, né, que no caso, no nosso trabalho, o family office, ele é um recurso exclusivo, no nosso caso, de uma família. Eventualmente, um family office pode ser recursos exclusivos de algumas famílias. E, basicamente, os family offices têm mandatos baseados em risco e retorno das famílias em questão. Então, basicamente, os gestores de family office, eles têm o mandato das duas uma, ou alocação de recursos por via de fundos, e aí basicamente o trabalho é selecionar os melhores gestores de acordo com a estratégia por trás que as famílias decidem, ou ele pode ele mesmo tomar a decisão de como alocar esses recursos. Pensando na ótica da gestora, né, a gestora, basicamente, ela está fazendo a gestão de pessoas físicas ou
vamos chamar assim, pessoas institucionais, que no caso são, na maior parte das vezes, grandes bancos ou fundos de pensão, que alocam os dinheiros nas gestoras, e as gestoras têm esse papel de justamente encontrar a melhor maneira de investir aquele recurso, né? As gestoras podem ter diferentes classes de fundos que investem em diferentes classes de ativos. Nessa mesma ótica, o Family Office ele pode ter diferentes classes de fundos multimercado, fundos cambiais, fundos de ação, fundos de previdência, e que investem em diferentes classes de ativos. Então, assim, resumidamente, a questão principal é o passivo, né? A gestora ela tem um passivo institucional ou de cotistas diversos, e um Family Office ele tem um passivo que é dele mesmo, da própria família. Sim, entendido. Bom, falando um pouquinho sobre o que está acontecendo no momento com a gente, essa pandemia, Covid-19, na visão de vocês, como está sendo esse impacto dessa pandemia nos equities e nos ativos líquidos? Legal. Bom, eu vou começar falando um pouco mais das investidas, e aí o Felipe fala um pouco mais dos ativos líquidos, pensando mais especificamente por bolsa. Então, pensando lá no nosso Family Office, a gente, nas nossas investidas, a gente, pensando no setor de varejo, a nossa empresa está sendo bastante afetada. A gente hoje tem 70 lojas, a maioria delas em shoppings, a maior parte deles ficaram fechadas todo o mês de março e a maior parte no mês de abril. A gente ainda estava no processo ainda embrionário de implementação de e-commerce, então o e-commerce era pouco relevante para as nossas vendas, a gente teve que fazer um shift muito rápido para o e-commerce para tentar salvar um pouco desses meses que secaram sem vendas. Então, basicamente, o trabalho interno lá dentro foi entender o tamanho do buraco, segurar o caixa, entender o que o governo estava fazendo para ajudar as empresas e tentar acelerar o canal do e-commerce. Na parte de real estate, a gente entrou em 2020 com uma parte dos nossos ativos já alocados. Então, basicamente, o que a gente tinha que fazer eventualmente, negociar caso algum inquilino quisesse ter algum waiver, algum desconto. Isso, de fato, ocorreu. E aí, algumas negociações entraram em jogo. Pensando, a gente tem atuo na indústria pesada também, de construção, vendendo máquinas. Ela foi menos afetada, os contratos são mais de longo prazo. Então, esse segmento foi pouco afetado. E aí, por fim, a nossa usina de açúcar e etanol, a gente entrou em 2020 com uma perspectiva muito boa, mas infelizmente acabou que com a demanda colapsando por gasolina e álcool, consequentemente a gente derrubou muito o preço do etanol, e aí basicamente o que a gente tem que fazer é shiftar a maior parte na nossa produção de álcool para açúcar, dado que o preço do açúcar não ficou tão descontado assim. Então, esses foram, pensando mais na economia real, esses foram os grandes destaques que a gente teve no Brasil. Nos Estados Unidos, a gente tem 2 hotéis em Orlando, que atendem exclusivamente, né, a Disney e a Universal. Os hotéis têm mais ou menos 700 quartos cada. A gente fechou um hotel, ficou operando somente outro hotel. Esse outro hotel ficou operando com uma taxa de ocupação de 10%. Historicamente, ele opera com uma taxa de ocupação de entre 70% e 80%. Essa taxa de ocupação vem exclusivamente de médicos, enfermeiros e profissionais de saúde que foram alocados para a cidade de Orlando para ajudar os hospitais durante a epidemia do coronavírus, a pandemia do coronavírus. E aí eu vou deixar o Felipe começar a falar um pouco aí dos ativos líquidos, e aí eu complemento. Para falar dos ativos líquidos, acho que é bom a gente entender como é que estava o Brasil antes do Covid e o Brasil hoje, como é que está a nossa situação.
Falando como é que estava no início do ano, a gente tinha umas expectativas muito altas. A gente tinha aprovado a reforma da Previdência ano passado, demorou um pouco mais, mas realmente a gente aprovou, e uma boa reforma da Previdência, robusta. A gente tinha uma expectativa alta de aprovar uma reforma trabalhista, uma reforma administrativa, uma reforma tributária, e lembrando também que no governo do Temer a gente aprovou outras reformas muito importantes, como a reforma trabalhista, o teto de gastos, entre algumas outras medidas. E se a gente pegasse o crescimento do PIB em janeiro, anualizando ele já estava acima de 2%. Então, toda aquela expectativa que a gente tinha nos últimos anos de que o PIB ia crescer acima de 2%, a gente sempre vinha se frustrando, em janeiro a gente já estava começando a ver uma realidade. Então, as expectativas estavam muito altas. E aí chega o Covid e derruba todas as nossas projeções. O Bolsonaro se mostrou um líder muito mais incapaz do que ele estava se postando. Ele não sabe lidar com conflitos. Foram 2 ministros da saúde durante essa pandemia. No último mês, 2 ministros saíram. O Moro saiu também durante essa crise. E o Moro era um dos ministros da base dele. Ele foi eleito com 3 pilares: a parte econômica, a parte anticorrupção, que era o Moro, e ele tem realmente uma base de fiéis que isso aí não vai mudar. Então, a parte econômica continua, que é o Paulo Guedes, apesar de que com o coronavírus a situação está bem mais turva. A parte de anticorrupção, que era o Moro, ele perdeu uma base muito grande de votantes nele, e ele continuou com a base fiel dele. Então, você vê pelo índice de aprovação dele, que caiu muito, e hoje está rodando por volta de 30%. E, além disso, a gente vê quase diariamente notícia de embate do Bolsonaro com os governadores. O Bolsonaro quer abrir a economia, os governadores não querem abrir. Tem toda uma briga política aí em relação à reeleição. E o Bolsonaro pensa muito nisso. Apesar dele ter sido esse ser só o segundo ano dele, ele pensa muito na reeleição. Desculpa? Um tanto quanto cedo para se falar de reeleição, né? Sendo que é o segundo ano dele, né? Mas... Exato. É muito cedo para falar de reeleição, mas o Bolsonaro pensa dessa forma. Dizem até que ele queimou bastante o Mandetta, porque o Mandetta estava ganhando muita visibilidade e ele ficou com medo do Mandetta vir como presidente em 2022. Então, ele começou a queimar o Mandetta. Então, é muito cedo, ainda mais no momento de crise, tudo que você quer é que o seu ministro da Saúde se destaque para que o país saia o mais rápido possível disso. Mas, continuando, a gente está vendo que a população, infelizmente, a população de mais baixa renda, ela não está respeitando a quarentena. Os índices nas regiões mais pobres, você vê que tem muita gente na rua, os hospitais estão lotando. Aqui no Rio de Janeiro, a taxa de ocupação dos leitos de UTI está acima de 98%. E tem outros estados como o Ceará também, que a situação não tem mais leito para quem ficar doente. Então, a gente está no auge hoje da pandemia, mas a gente não sabe quanto tempo isso vai durar. Isso tudo traz muita incerteza. A gente não sabe quanto tempo esse auge vai durar, a gente não sabe se depois que a gente sair desse auge vão vir novas ondas. A gripe espanhola, a segunda onda foi 5 vezes mais mortal do que a primeira. Então, a incerteza é muito grande. Cada semana a gente pega o relatório Focus, a gente vê uma estimativa de PIB cada vez menor. Hoje já estão falando de um número próximo de -8%, -9% do PIB para esse ano. Então, a gente saiu de uma expectativa de mais de 2% para -8%, -9%. É um abismo muito grande. Então, o impacto nos ativos líquidos é gigantesco. A gente vê a Bolsa saindo de 120 mil pontos para 80 mil pontos. Ela chegou a bater abaixo de 65, 63, se recuperou. Mas o que a gente acha é que a gente não vai ver a Bolsa tão cedo próximo dos 120 mil pontos. Porque a taxa de desconto aumentou, o risco aumentou muito, vai ter muita empresa que não vai sobreviver a essa crise. Empresa que está com receita zero há 1, 2 meses e ela não tem caixa para sobreviver.
apesar de os juros estarem mais baixos, o que é muito bom, o custo da dívida acaba aumentando. O spread que as empresas conseguem pegar aumentou muito. Então, e tem empresa que realmente nem consegue, assim, ela tenta pegar e ela não consegue. Isso vai acabar com que algumas tenham que fechar a porta. Isso é inevitável. E consequência disso também vai ser um desemprego alto durante um bom tempo. A gente vê que os Estados Unidos ela tem uma política de emprego um pouco mais maleável do que a nossa. É muito mais fácil para eles demitirem e admitirem pessoas. E aqui no Brasil não é tão fácil assim. Tem um custo muito alto de você demitir. Então as empresas tentam segurar o máximo para demitir, mas quando elas demitem, elas seguram o máximo para admitir as pessoas. Então a gente acredita que aqui no Brasil o desemprego vai se manter mais alto do que a gente vinha vendo e durante mais tempo. Então, o impacto nos ativos líquidos é gigantesco, a receita deles vai todo mundo cair muito. E é claro que você tem alguns pequenos ganhadores. O e-commerce é um deles. A gente vê ações como o B2W, Magazine Luiza, estão subindo no ano na bolsa. A parte também de alimentos, Marfrig, também sobe, porque isso as pessoas não mudam, o hábito alimentar das pessoas não muda. Ao contrário, as pessoas estão até comendo mais em casa e acabam consumindo mais. Mas no grande geral, assim, você vê grandes perdedores na bolsa. Eu acho também válido só complementar o que o Felipe falou, dar alguns números para vocês, né? Se a gente olhar ali após o impeachment da Dilma, né? A gente saiu um governo um governo de esquerda para um governo mais liberal, pensando na economia, né? O Temer, como ele falou, aprovando as reformas, o Bolsonaro com o Paulo Guedes querendo aprovar reformas mais liberais. O que a gente viu de 2016 a 2019 uma bolsa saindo de 40 mil pontos para 120 mil pontos. Ao mesmo tempo, nesse período, quando você olha o lucro das empresas que compõem o índice Bovespa, o lucro das empresas cresceu metade do que a bolsa avançou. Isso quer dizer o seguinte, que basicamente o que está acontecendo é que os investidores estão antecipando muito os retornos, né, os lucros futuros das empresas. Obviamente, aliado a isso, você tinha uma dinâmica favorável para a Bolsa, que é a queda da taxa de juros. Né? Em 2016, a taxa de juros estava em 14%, hoje ela está próxima, vai bater 2,25%. Então, naturalmente, você tem um fluxo, né? Quando a gente pode ver esses dados, né? O número de pessoas na Bolsa de Valores, pessoas físicas na Bolsa de Valores, Novos investidores. multiplicou por 3 nos últimos 2 anos. Se você comparar até no pior mês da Bolsa, em março, esse número cresceu 37%, abril está crescendo novamente. Quando você olha até o perfil das pessoas entrando na Bolsa, você tem pessoas mais jovens entrando na Bolsa, pessoas com ticket menor, né? Pessoas comprando menos de R$500. Então, assim, tem uma série de fatores que também contribuíram para essa valorização da bolsa muito maior do que, de fato, os lucros andaram. Sim. E além disso, só para um outro ponto importante, né, que apesar da gente estar no meio da pandemia, né, pensando mais para o Brasil, né, a situação sanitária continuar, parece que a gente está no início da doença, né, se passaram 60 dias e nada foi feito. O Brasil comprou 15 mil respiradores, foram entregues 800. O Brasil comprou 30 milhões de testes rápidos, foram entregues 500 mil. Tivemos 2 ministros, estamos sem ministros, enfim, casos de fato. Parece que é um governo esquizofrênico. Mas, ao mesmo tempo, o mercado lá fora veio muita liquidez, né? O Banco Central americano, que é o principal banco central no mundo, ele aumentou o balanço dele em 25% em 2 meses. Vai aumentar, né? Mas ele falou que vai aumentar ele 25% em 2 meses. Isso é um negócio colossal. Ele está botando 2 trilhões de dólares na economia. E, de fato, esse dinheiro não flui para a economia diretamente, né? Os bancos, invariavelmente, eles não vão emprestar dinheiro para quem ele está vendo que vai quebrar.
Não muito Então, esse dinheiro, ele aqui. acaba... e vale aqui para o Brasil também. Esse dinheiro acaba ficando no sistema financeiro e, de forma direta ou indireta, ele se torna capital especulativo, o que traz mais liquidez para a Bolsa, o que ajuda a valorização dos ativos. Sem falar no estímulo fiscal, né, que ajuda a contrabalancear a perda de renda das economias, né? Nos Estados Unidos foram 2 trilhões de dólares, no Brasil vai ser mais ou menos 10% do PIB. Só para também trazer um número para finalizar, o Brasil vai gastar mais ou menos nesse auxílio de R$ 600 por mês para os próximos 3 meses, são 130 bi de real. Isso equivale a mais ou menos renda de 2 salários mínimos para 20 milhões de brasileiros, né? Por 3 meses. Então, obviamente, você tem um impacto colossal na oferta e na demanda agregada do PIB, mas você está dando renda para... Obviamente, isso não é linear, né? Não tá indo, as pessoas não estão recebendo isso, mas matematicamente você pode pensar que você está dando renda de 2 salários mínimos para 20 milhões de pessoas. Sim. Então, esse contrabalanço, né, da queda do PIB, da queda da expectativa, do aumento da aversão a risco, ele foi contrabalançado por esse aumento de liquidez, por essa ajuda do Tesouro e por essa dinâmica de taxa de juros ainda mais baixas, o que faz com que as pessoas tendem a migrar para ativos de risco, buscando alternativas de rendimento. Sim. Aproveitando até toda essa descrição de cenário meio que assustador que vocês acabaram de fazer, né, Felipe e Daniel, de que forma vocês acreditam que family offices e investidores deveriam se posicionar frente a todo esse cenário aí bem complicado? Tá. Pensando assim, family office, de maneira geral, como eu falei inicialmente, são recursos de famílias, vamos chamar assim, abastadas, bem ricas, né, que conseguem montar uma estrutura para gerir a sua grana, é mais barato do que sair alocando. É difícil opinar por todos eles, né, mas pelo que a gente conversa com os nossos peers, eles têm uma cabeça mais de preservação de capital ao longo do tempo. Eles buscam retornos mais constantes, com menos volatilidade. Obviamente, a parcela alocada à Bolsa pode variar de casa para casa, mas existe um certo conservadorismo nos family offices. Então, é isso que a gente consegue dividir com vocês de maneira geral. A gente não consegue opinar pelos outros. O que a gente, pensando um pouco na nossa estrutura, obviamente, como o Felipe falou, né, havia um cenário completamente diferente do cenário hoje, né? O cenário mudou drasticamente. Mas, obviamente, existem oportunidades, né, na Bolsa, né? Para a Bolsa ficar parada, vão ter ações que vão subir, vão ter ações que vão cair. Eventualmente, se você estava topando entrar na Bolsa a 120 mil pontos, numa empresa que você achava boa, e a dinâmica para ela mudou pouco, ela é pouco afetada pelo coronavírus, e ela sofreu basicamente pela aversão a risco, né, e evento que o Felipe falou, a aumento da taxa de desconto, talvez fique até mais atrativo você entrar agora, que o preço na tela dela está mais baixo. Sim, obviamente, o lucro, talvez, de curto prazo dela foi afetado, mas talvez o fundamento dela não mudou. Talvez ela possa até sair melhor, né, se pensar no e-commerce. Então, não tem uma resposta clara, né, vai variar de casa para casa, mas a gente está olhando, no nosso caso específico, com algumas oportunidades, né? Só para dar um exemplo, né, o mercado de crédito nos Estados Unidos, que é muito líquido, né? Basicamente, nos Estados Unidos, as empresas elas se financiam direto no mercado de capitais, elas não vão aos bancos, diferentemente daqui. O mercado de capitais aqui é pouco explorado ainda para as empresas acabam indo para os bancos e pagando dívidas muito caras. Nos Estados Unidos, elas vão direto ao mercado. O mercado colapsou. Os high yields, né, que são os títulos corporativos mais arriscados, né, eles negociavam com um spread de 300 a 400 basis points em relação aos títulos seguros nos últimos 5, 6 anos, né, no pós-crise ali de 2008, 2009, chamar assim, quando deu uma normalizada no humor do mercado.
esse spread subiu para 900 mil, ele mais que dobrou. Então, a gente conseguiu achar boas oportunidades em empresas que a gente julga muito boas, com uma capacidade de geração de caixa muito boa, com uma solvência muito boa, deram oportunidades ali no curto prazo. Então, nesse momento de crise, você consegue encontrar coisas interessantes, assimetria de risco-retorno. Entendi. Me diz uma coisa, de que forma vocês analisam que os grandes fundos estão vendo o Brasil nesse momento de pandemia, de uma situação econômica complicada, tendo em vista que o Brasil normalmente já é um país de incertezas, né? O que a gente tem ouvido, a gente tem participado de muita live de gestores de grandes fundos e, assim, não tem um consenso. As opiniões são muito divergentes. Acho que o único ponto em comum de todos os fundos é que eles aumentaram a posição em caixa. Muitos estavam com 95%, 98% investidos. Quase todos diminuíram o percentual investido. Um ou outro só que a gente ouviu que realmente aumentou. Porque já estava pouco investido, já estava próximo de 70% e acabou aumentando. Mas a gente chegou a ouvir de fundo de que eles aumentaram a concentração dos ativos. Eles falaram que eles preferem estar em poucos ativos, em ativos de qualidade, que eles conhecem bem, que é difícil imaginar um Brasil sem esses ativos. O Itaú é um exemplo desse. Você não consegue imaginar o Brasil sem o Itaú no futuro. Enquanto outros fundos, a gente ouviu que eles iriam diversificar ao máximo possível. Eles aumentaram a quantidade de ativos na carteira, aumentaram em 60%, 50% a quantidade de ativos, porque eles falaram, a gente não sabe agora, nossa incerteza aumentou muito, e a gente não sabe qual ativo vai estar bem. Então, a gente vai tentar mais ou menos seguir o índice, escolhendo alguns ativos e tirando outros, para, nesse primeiro momento, não ser tão prejudicado. Então, as pessoas estão muito divididas ainda, tá muito no início ainda dessa crise. As pessoas não sabem quanto tempo vai durar, qual vai ser a profundidade disso, porque se amanhã ou depois aparece a notícia de uma vacina, tudo volta muito rápido. Se for possível fazer essa produção em escala mundial, escala global da vacina, vai tudo voltar muito rápido. Mas se isso não acontecer, quanto tempo vai demorar? Então, tem muita incerteza ainda. E os gestores estão cada um indo para um lado, cada um com a sua opinião. Entendi. Eu até complementando o que o Felipe falou, né? Até nessas discussões que a gente tem com os gestores, né? Você vê que até posições, né? Assim, tem gestores que têm posição sobre isolamento, outros que não têm opinião sobre o isolamento, flexibilização do isolamento. Isso mostra um pouco só que o mercado, de fato, isso está refletido nas volatilidades, o mercado ainda não há um consenso de nada. Então, diferente, quando você pega, vamos chamar assim, anos, se você pegar de 2016 a 2019, se você fosse analisar a composição das carteiras de grandes gestores, você ia conseguir reparar que ia ter muita interseção entre as grandes posições. Os grandes cases estavam mais ou menos bem mapeados. Quando você pega hoje, compara a carteira de grandes gestores, não tem mais um consenso. Tem gestor, como o Felipe falou, prefere flight to quality, ele prefere qualidade. Tem outros que ele prefere diversificar, tem uns que ele prefere sair do Brasil, tem uns que prefere estar em caixa, tem uns que prefere ter mais hedge. E é justamente por a gente estar num cenário de muita incerteza, onde eventualmente você tem uma variável que é a vacina, que ele pode mudar tudo, ele torna o cenário ainda mais difícil. Lembrando que o objetivo do gestor eventualmente ele bateu o benchmark dele, ou eventualmente ele não tem benchmark, mas ele tem um passivo que está constantemente ali no pé dele, buscando retornos, né? Diferente do family office, né, que o passivo é um só, só ter a família, né? A família confia naquele gestor, enfim, tem uma história com ele, enfim, ela não vai sacar o dinheiro dali. Enquanto que o Itaú, que é um grande alocador de alguma asset, ele pode olhar para o lado e estar vendo,
vamos chamar, hipoteticamente, a JGP não está performando bem, mas a SPX está performando. Eu vou tirar da JGP e vou botar na SPX. Então, o gestor está constantemente preocupado com o passivo dele. Então, ele tem que ficar olhando a cota dele diariamente. Então, o desafio dele vamos chamar assim, ainda maior do que o dos family office. Sim, sim. Daniel, a gente tinha conversado, acho que um tempo atrás, sobre uma pesquisa que tu me relatou da Capital. Né? Sim. A gente é o terceiro país com maior casos, né? Eu acho que Estados Unidos, Rússia e vem Brasil, né? E ontem o número de mortos passou de 1.000 pela primeira vez, né? Eu queria que me comentasse essa pesquisa, esse estudo do Capital, né? E na tua visão, quando é que a gente sai um pouquinho dessa crise, assim, digamos assim, começa a abrir e Porto Alegre já abriu aos poucos, né? Os shopping e tudo mais. Mas eu sei que São Paulo, em janeiro, está um lado contrário, tá mais para um lockdown do que para uma abertura. Eu queria que me falasse um pouquinho sobre isso que tinha me comentado. Tá bom. Vou começar e qualquer coisa o Felipe complementa. Bom, essa pesquisa da Capital, para quem não viu, né, a Capital é uma gestora de São Paulo muito grande, tem um fundo multimercado muito famoso. Basicamente, eles fizeram um estudo sobre a pandemia no Brasil. E o principal variável que eles descobriram foi que o cartório, quando ele registra o óbito de uma pessoa, ele tem o prazo de até 14 dias para essa informação chegar no Ministério da Saúde. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que o número de mortos que um cartório registra hoje, ele está subestimado, porque nos próximos 14 dias ele vai continuar registrando pessoas que morreram no dia 20 de maio, mas ele não conseguiu registrar a tempo no dia 20 de maio. Então, o que a Capital chamou de mortes contratadas no Brasil foi o seguinte dado alarmante. No domingo, na sexta-feira, quando saiu a reportagem, eles falaram o seguinte: se hoje nenhum, o R0, né, que é a taxa de transmissão da doença, fosse a zero, portanto, nenhuma pessoa transmitiria a doença para mais ninguém, a gente teria um total de 45 mil pessoas mortas no Brasil. Isso por quê? Porque você tem um atraso da notificação, então a gente estaria 14 dias atrasado de notificação, e você tem todas as pessoas que ainda estão no hospital e que eventualmente iriam vir a óbito. Então, o cenário da Capital, né, eles têm uma visão bem mais pessimista com o Brasil, porque, obviamente, se de fato eles estiverem corretos e parecem estar corretos na análise deles, inclusive eu falei com eles ontem, na hora do almoço. Na hora do almoço eles me falaram, hoje o Brasil vai notificar 1.200 mortos. Batata. Ontem o Brasil notificou 1.179 mortos. Então eles estão apurando os dados na ponta, eles já sabem o que está acontecendo. Basicamente o que eles fazem, eles olham o trend do que está acontecendo das subnotificações, eles voltam dia a dia e comparam. Então no dia 1º de maio, inicialmente tinham 100 mortes, depois passou a 150, daí ele chega no dia 15 de maio, basicamente aquele dia 1º de maio ele já notificou todas as mortes. Então, inicialmente ele tinha 100 pessoas que morreram, mas na prática ele teve 1.000 pessoas que morreram. Então, de fato, é uma situação muito ruim para o Brasil. Mas, olhando por um outro lado, né, só para finalizar e deixar o Felipe complementar, pensando um pouco na doença, o que a gente tem lido é que vai começar a imperar um pragmatismo. Já está imperando um pragmatismo quando a gente olha para a Europa e para os Estados Unidos. O que eu quero dizer com pragmatismo? O início da doença foi assim, uma doença desconhecida para todo mundo, onde você queria basicamente minimizar o número de vítimas. É natural uma sociedade querer preservar as vidas. E aí foi emplacado o isolamento, enfim, distanciamento, lockdown. E aí a gente passou 60 dias, né, os impactos econômicos são sem precedentes para todo mundo. E
e algo precisa ser feito, né? A economia precisa voltar a girar, porque o remédio não pode ser mais letal que a doença. E se de fato nada for feito, né, a gente fique nesse isolamento por mais 30, 60 dias, com o Brasil como um todo, e não eventualmente só as áreas que estão mais afetadas, o Brasil vai entrar numa depressão sem precedentes, né? É importante lembrar que, apesar das expectativas na Bolsa serem muito altas, o Brasil vem num período de recessão, o PIB caiu quase 8% em 2 anos e estava crescendo nos últimos 3 anos 1% ao ano. Então, a gente entrou ferido em 2020. Apesar de na margem estar melhorando, a gente estava ferido. Então, a gente tem uma obrigação maior de sair dessa crise, porque senão a gente vai viver uma nova década perdida. Então, eu imagino que nos próximos 30 dias, eu acho que vai ter alguma sinalização de pelo menos alguns estados, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Minas Gerais, estados que não estão em situações tão graves, saindo do isolamento, começando o afrouxamento, obviamente com medidas de evitar aglomeração, proteção de máscaras, uso de álcool gel. Enfim, eu acho que vai começar a acontecer isso. E aí, só para finalizar um ponto, hoje isso é uma reportagem interessante do Wall Street Journal, de um estudo de Stanford, que eles falaram que o principal causador da doença e até na gravidade da doença para o paciente são aglomerações. Então, a aglomeração é muito pior do que eventualmente a aglomeração é ruim, obviamente, porque você contamina mais pessoas e por você estar contaminando mais pessoas, o vírus acaba entrando nas áreas, nos organismos das pessoas de forma mais intensa. Então, eventualmente, as pessoas podem acabar desenvolvendo a doença mais séria do que pessoas que contraíram essa doença diretamente com uma pessoa. Então, a reportagem queria dizer o seguinte, que o principal ponto de atenção nesse afrouxamento é evitar ao máximo aglomerações. Então, eventos de futebol, show, casamento, enfim, todos os tipos de entretenimento que estão parados provavelmente vão continuar parados aí ao longo do ano. E aí a gente deve ter retomada de outras atividades. Enfim, se o Felipe, se você quiser complementar com algum ponto. Não, assim, sobre a pesquisa da Capital, acho que você resumiu bem o que eles fizeram. Eu tenho lido também algumas notícias, algumas opiniões de pessoas que estão começando a questionar por que estados como Rio de Janeiro, o Ceará, não entram em lockdown mais rápido. Pelo menos os principais bairros, as principais cidades não entram em lockdown, porque a quarentena não está adiantando muita coisa. Talvez se você impusesse um lockdown por 1 ou 2 semanas, você conseguiria sair da quarentena mais cedo do que se você só ficasse de quarentena. Então, está começando a ter esses questionamentos, mas é um movimento político muito ruim. Por isso que os governadores e prefeitos eles evitam tomar. Então, infelizmente, a gente ainda tem essa briga política no meio da questão sanitária. Os políticos ainda pensam muito neles, em sua eleição, em seu mandato, e não pensam em como salvar as vidas no final do dia. Sim. Essa é uma das grandes questões também que se coloca muito, né? De que se tivesse sido feito um lockdown inicialmente um pouco mais forte, ou feito realmente um lockdown, a gente poderia estar saindo da crise de uma maneira mais rápida e com os machucados financeiros um pouco menores, talvez, né? É uma dúvida que a história talvez nos diga, né? Só um ponto, só uma curiosidade, Claro, fica à vontade. nesse ponto que você falou, Vitor. O S&P, que é o principal índice da Bolsa dos Estados Unidos, ele fez o high no dia, acho que 19 de fevereiro, ou 23 de fevereiro, o high dele, all-time high. Uhum. Nessa data, o Wuhan já estava em lockdown, o vírus já estava na Coreia do Sul, já estava em Taiwan, já tinha casos na Itália, e assim, ninguém queria enxergar a realidade, que de fato era uma questão de tempo para a epidemia virar uma pandemia. Então, assim, eu também não consigo entender por que o governo brasileiro, todos os governos, não tomaram a decisão lá em janeiro, em fevereiro, de começar a fechar para evitar um problema
que é todo mundo que a humanidade está vivendo hoje. Enfim, só complementando esse seu ponto. Eu vou pegar um pouco que tu falou lá, um trechinho, né? E falar um pouco de volta dos mercados, né? Porque a gente vê o mercado americano com 15 de queda, né? Uma expectativa alta. A Ibovespa já subiu 30% desde o fundo, então tem uma expectativa alta numa recuperação que, ao meu ver, o mercado visualiza como uma recuperação em V. Né? Claro que tu também tem o lado do estímulo monetário, né? Parece que tem um estímulo de um comprador que não está preocupado com o preço. Né? E isso acaba criando um fluxo, vamos dizer assim, especulativo muito grande, porque eu duvido que alguém saiba o impacto real na economia. Né? Quando tu vê o Itaú dizendo que o cenário do PIB brasileiro pode ser de -2, -4 a -10, ele basicamente está dizendo, eu não sei qual vai ser o impacto. Né? Entendeu? A gente não sabe o impacto real. A gente vai, de repente, ter uma noção agora com os resultados das empresas do segundo trimestre. A gente vai ter uma noção pequena do impacto negativo dessa pandemia. Né? Mas daí tu vê a Bolsa Americana, a gente até conversou esses dias, Daniel, sobre o preço-lucro da Bolsa Americana, o PL, né, da Bolsa Americana está em 21 vezes. A última vez que teve nessa faixa de preço-lucro foi na bolha.com. Nem na crise de 2007, 2008, o PL da Bolsa Americana, vamos pegar a S&P 500, chegou ao nível tão alto, né, que é o preço dividido por lucro das empresas. Claro que a gente sabe que a S&P 500 tem 20% de empresas ligado a e-commerce, a tecnologia, que não foi tão afetado, puxou um pouco. Mas tu não acha que as bolsas americana, brasileira, estão uma expectativa muito alta de que, enfim, vai ser uma recuperação rápida, já em final de 2020 para início de 2021? Tu acha que a expectativa está muito alta no mercado e isso pode ter um efeito, se não acontecer isso, um efeito forte, uma frustração? Porque tu falou um momento que o mercado não estava enxergando que existia uma gripe, né? Uma pandemia. O mercado, quando tu falou lá em fevereiro que já existia na Coreia do Sul, na China, Yuan, a China botou 14 hospitais de campanha, a bolsa estava na máxima histórica, tanto o SP 500 como a da brasileira. A máxima histórica, como se a China não tivesse turismo, né? Simplesmente ia ficar lá na China, na Itália, e não existisse avião, não ia se propagar e não ia virar uma pandemia. A gente já sabia naquela época que era uma doença muito contagiosa, não tão letal, mas muito contagiosa. Né? Então o mercado às vezes ele não é eficiente, ele acredita na esperança, só que quando ele frustra essas expectativas, a queda é brusca. A gente viu acontecendo em março, né? A maior queda mais rápida da história, se eu não me engano. Na visão de vocês, né, eu já vi que vocês têm uma certa cautela. Não está um pouco exagerada essa alta da S&P 500, essa alta da Bolsa Brasileira? Eu vou começar. Começa aqui e depois você fala, então, Felipe. Vou começar lá de fora, que basicamente o S&P rege, né, todos os mercados no mundo. De fato, assim, quando você olha a métrica de valuation mais tradicional, por múltiplo, né, o preço por lucro dos próximos 12 meses, né, o S&P está no all-time high, né, até porque os lucros, invariavelmente, dos próximos 12 meses vão ser muito afetados. Né? Então, a gente está preferindo até olhar o lucro de 2021, considerando que nem se olha muito em mercado financeiro o número recorrente. Né? O número 2020 vai ser um número não recorrente, então a gente vai olhar o 2021, e aí compara a série histórica. E aí, de fato, mesmo quando você olha o lucro de 2021, o mercado está precificando, como você falou, uma recuperação em V. Quando você olha compara o lucro de 2019 contra o 2021, o lucro de 2021 está crescendo 6% em relação a 2019. Então, isso quer dizer o seguinte, que a gente vai ter uma queda de lucro na ordem de 20% do lucro das empresas americanas, e aí ele vai subir mais 35% em 2021 em relação a 2020. Só que o crescimento em relação a 2019 é de 6%. O que parece ser difícil imaginar. A gente está num cenário onde tem muita incerteza, provavelmente
vai ter um carrego para 2021. Indústrias vão ser dizimadas, a indústria do turismo, da aviação, vão demorar aí alguns anos para voltar. Então, parece ter, de fato, muito otimismo. Mas acho que é importante destacar que quando você, obviamente, não dá para olhar uma métrica de valuation apenas, mas quando você olha o preço por lucro e compara com a série histórica, né, algumas variáveis mudaram, né? Como você falou, né, empresas de tecnologia que negociam com múltiplos mais altos, porque implicitamente tem muito crescimento na perpetuidade, elas vão continuar crescendo muito ao longo do tempo, elas negociam com um múltiplo mais alto e, aí, consequentemente, elas jogam o múltiplo do índice como um todo para cima. Então, quando você compara com o S&P há 30 anos atrás, onde ele era composto por empresas de automóveis, acaba que você compara banana com laranja, você não compara a mesma coisa. Uma outra variável importante é a taxa de juros, que é um principal indicador da aversão a risco e da disponibilidade de capital na economia. Então, uma métrica importante olhar é o Equity Risk Premium, né? É o inverso do PI, é o Earnings Yield menos o quanto você ganharia na taxa livre de risco. Então, basicamente, o Earnings Yield é quanto o lucro daquela empresa está te dando por ano. Então, um PE de 10 nada mais é do que um Earnings Yield de 10%. Então, todo ano, se a empresa conseguir repassar a inflação, ela vai crescer 10% o lucro dela, você vai ter esse lucro para você, para o acionista. E aí, quando você compara o earnings yield menos a taxa livre de risco nos Estados Unidos, que está em zero, você chega no equity risk premium muito alto. Isso quer dizer que está valendo a pena você investir na bolsa. Então, assim, você consegue, por um lado, você achar um índice caro, mas por outra métrica você consegue achar barato. Então, no final do dia, o que você tem que fazer, de fato, é olhar setor por setor, empresa a empresa, porque dentro do índice como um todo, você tem coisas baratas, coisas caras. O que a gente tenta fazer, né, é justamente enxergar que a gente fala tendências seculares. O e-commerce é uma tendência secular. O mercado de real estate, a gente acha que o mercado de real estate comercial ele vai ser mega impactado negativamente, né? O home office vai virar uma realidade, já está virando, né? A própria Petrobras falou que 50% do escritório dela vai trabalhar de home office fora depois da quarentena. Quem imaginaria a Petrobras, uma empresa estatal, falando isso? Então, tem alguns setores que vão se beneficiar, outros que não vão se beneficiar, vão se prejudicar. Então, a gente tenta achar tendências seculares e, dentro delas, a gente faz algumas análises de valuation. Então, enfim, eu acho que esse é um ponto em relação à Bolsa Americana, que você consegue estar pessimista ou otimista, dependendo da métrica que você olha. Um outro ponto interessante pensar é que, hoje em dia, o índice é composto majoritariamente por empresas de tecnologia, que são empresas que investem pouco em ativos imobilizados, diferentemente do passado, que se investia muito em ativos imobilizados. E, na verdade, as empresas de tecnologia, o investimento dela é basicamente em pessoal e em aquisição de clientes. Então, o carimbo das despesas dela transitam no DRE dela, impactam o lucro dela. Então, o que acontece é que o lucro dela de curto prazo ele tá deprimido, enquanto que o investimento para continuar crescendo das empresas que compunham o índice há 30 anos atrás, ele não transitava no lucro delas, ele transitava só no fluxo de caixa delas. O lucro estava, comparado com o lucro das empresas de tecnologia, ele estava superestimado. Então, você poderia até pensar que, olhar o PI, você não está comparando a mesma banana com maçã. Então, a gente tem preferido também olhar o price to free cash flow, que aí você incorpora todo o investimento, né? O free cash flow é o fluxo de caixa livre para os stakeholders. Então, quando você olha o price to free cash flow, o S&P, ele está no nível, na média histórica. Ele já teve, na bolha de 2002, na grande crise financeira, ele estava 2 desvios padrões acima da média histórica. Então, assim, resumindo, né, você consegue
ficar otimista ou pessimista dependendo da métrica que você olha. Então, de fato, você tem que olhar um pouco mais a fundo, indústria a indústria e dentro da indústria ativo por ativo. Falando um pouco mais sobre a bolsa aqui brasileira, que o Daniel focou um pouco mais no S&P, focando um pouco mais aqui na bolsa. A gente está vendo a bolsa no ano caindo mais ou menos 30%, e chegou a cair bem mais, ela se recuperou. E se a gente parar para pensar, a bolsa cair 30%, é como se antes dessa crise a gente tirasse um terço das empresas e o resto seguisse a trajetória que a gente estava prevendo. Você pensar que elas vão seguir a mesma trajetória é muito otimista, mas ao mesmo tempo você pensar que um terço das empresas vão fechar é muito pessimista também. Então, assim, eu pessoalmente eu não acho que a bolsa esteja muito cara. Você tem algumas métricas, exatamente como o Daniel falou, você tem algumas métricas em que você pode achar cara, por outras métricas você não acha a bolsa cara, mas exatamente, agora é o momento de estudar mais as ações e escolher aquelas que têm uma perspectiva melhor. O e-commerce, agora a gente está vendo muitas empresas, elas descobriram que pode vender por e-commerce. Era até curioso elas não terem descoberto até agora. A gente vê a Via Varejo, que ela falou que está com 70% das vendas diante do Covid, só no e-commerce. Então, toda crise é um momento de oportunidade. E algumas empresas estão aproveitando bastante e vão sair dessa crise mais forte do que elas entraram. E outras vão realmente sair mais fracas. A parte de real estate comercial vai sofrer. As empresas descobriram que home office funciona e é uma economia de custo muito alto para elas, muito alto. O aluguel comercial é muito caro e para as pessoas em casa, para elas é muito melhor. Então, a gente está um pouco mais pessimista nessa parte de real estate. Na parte de e-commerce a gente está vendo um futuro um pouco melhor. E não só isso, assim, a gente está vendo que tem alguns outros setores na bolsa que são interessantes. A gente gosta também da parte do Minha Casa Minha Vida. A gente vê que é um setor que é muito resiliente, que mesmo durante essa crise toda, as vendas não caíram tanto, porque para uma pessoa mais humilde, ela às vezes ela paga um aluguel de R$600 e a parcela do Minha Casa Minha Vida é R$700. Então, no final do dia, R$100 para ela faz diferença, só que ela prefere pagar R$100 a mais e ela ter uma casa própria do que ela viver de aluguel. Então, acaba que esse setor é mais resiliente. Então, a gente está vendo até, pelos resultados das empresas, que as vendas caíram, mas elas caíram muito menos do que se a gente comparar com a média e alta renda. Então, toda a crise é um momento de oportunidade e a gente está vendo algumas empresas se aproveitarem, sim, desse momento para se modernizarem, se atualizarem, enquanto outras a gente está vendo que estão paradas. E aí é nesse momento que tem que escolher, a gente tem que estudar bem para escolher quais ações a gente acha que vão ser as vencedoras e quais vão ser as perdedoras.